Bíblia falada e comentada. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não deixe atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarde virá,
e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe. E separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Comentários de Mateus 24. Apesar de que ninguém sabe com exatidão como era este templo, deveu ter sido formoso. Herodes tinha ajudado aos judeus em sua remodelação, sem dúvida alguma para manter laços de amizade com seus submetidos. No interior do templo, junto ao lugar onde se achavam os objetos sagrados e se ofereciam os sacrifícios, havia uma área grande denominada Átrio dos Gentis, onde os cambistas e mercados tinham seus postos. Fora desses átrios se achavam os pórticos. O pórtico do Salomão tinha quase meio quilômetro de comprimento, e o pórtico do trono estava decorado com 160 colunas em seus quase 300 metros de comprimento. Enquanto contemplavam extasiados aquela estrutura majestosa, os discípulos escutaram incrédulos as palavras de Jesus relacionadas com sua destruição. Mas o templo foi destruído só 40 anos mais tarde quando os romanos saquearam Jerusalém em 70 depois de Cristo. Jesus estava sentado no Monte dos Olivos, o mesmo lugar onde o profeta Zacarias predisse que o Messias poria seus pés quando deveu estabelecer seu reino. Este era um momento adequado para que os discípulos perguntassem ao Jesus quando viria podendo e que acontecimentos teriam lugar. A resposta do Jesus enfatizou os acontecimentos que teriam lugar antes do final dos tempos. Esclareceu que não deviam preocupar-se com a data exata a não serem estar preparados, em viver como Deus manda, para que quando viesse em glória, pudesse considerá-los seus. Os discípulos perguntaram ao Jesus pelos sinais de sua vinda e pelo fim dos tempos. Primeiro Jesus respondeu: olhem que ninguém lhes engane. O fato é que sempre que olhamos aos sinais voltamos suscetíveis a ser enganados. Há muitos falsos profetas rondando com falsos sinais de espiritualidade, poder e autoridade. A única maneira certa de nos guardar do engano é fixar o olhar no Jesus e suas palavras. Não procure sinais especiais e não perca o tempo olhando a outros. Olhe a Cristo. Possivelmente você não esteja enfrentando perseguição intensa agora, mas há cristãos em outras partes do mundo que o estão. Quando ouvir de cristãos que sofrem por sua fé, recorde que são seus irmãos em Cristo. Ore por eles. Pergunte a Deus o que pode fazer para lhes ajudar em suas tribulações. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando todas as partes se unem, o sofrimento é menor, todo o corpo se beneficia. O Antigo Testamento menciona com frequência aos falsos profetas. Eram pessoas que afirmavam ter recebido mensagens de Deus e que pregavam saúde e bem-estar. Diziam só o que a gente queria ouvir, mesmo que a nação não seguia a Deus como devesse. Houve falsos profetas nos tempos do Jesus e os temos também hoje. São líderes populares que pulverizam um evangelho falso, que dizem o que a gente quer ouvir: Deus quer que você seja rico, faça o que deseje, não existem nem o pecado nem o inferno. Jesus anunciou que viriam professores falsos, e pôs em alerta a seus discípulos, assim como faz conosco, para que não escutemos suas perigosas palavras. Com os ensinos falsos e a perda dos valores morais vem uma enfermidade particularmente destrutiva, a perda do verdadeiro amor a Deus e a outros. O pecado esfria nosso amor por Deus e por outros ao fazer que nos enfoquemos só em nós mesmos. Ninguém poderá amar se pensar só em si mesmo. Jesus predisse que os que aborrecem seus pontos de vista perseguiriam com severidade aos cristãos. Entretanto, os cristãos podiam ter esperança em meio da terrível perseguição. Sabendo que a salvação era deles. Os tempos de prova servem para diferenciar aos cristãos verdadeiros dos que não o são ou dos que são cristãos só quando as coisas vão bem. Quando o pressionarem a render-se e dar as costas a Cristo, não ceda. Recorde os benefícios de permanecer firme e siga vivendo por Cristo. Jesus disse que antes de que eu voltasse, as boas novas sobre o reino, a mensagem de salvação, seriam pregadas em todo o mundo. Esta era a missão dos discípulos, e é a nossa hoje. Jesus se ocupou do fim dos tempos e do julgamento final a fim de mostrar a seus seguidores a urgência de pulverizar as boas novas de salvação em qualquer parte. O que é esta abominação desoladora que Daniel e Jesus mencionam? Antes que como um objeto específico, acontecimento ou pessoa, pudesse interpretar-se como um intento deliberado de mofar-se e negar a realidade da presença de Deus. A predição do Daniel se fez realidade em 168 a.C. quando Antíoco Epífanes sacrificou um porco aos Zeus no altar do Templo Santo, da 9 horas e 27 minutos, da 11:30, 31.
As palavras do Jesus ressonaram em 70 depois de Cristo, quando Tito colocou um ídolo no lugar do templo incendiado depois de destruir Jerusalém. Ao final dos tempos, o anticristo levantará uma estátua de si mesmo e ordenará que todos a adorem. Estas são todas as abominações que procurarão desacreditar o santo. Jesus, ao falar do fim dos tempos, enfocava de uma vez acontecimentos próximos e futuros, como faziam os profetas do Antigo Testamento. Muitas destas perseguições já aconteceram, muitas estão ainda por vir. Mas Deus está em controle ainda da duração das perseguições. Não esquecerá a seu povo. Isto é tudo o que precisamos saber sobre o futuro para nos inspirar a viver com retidão hoje. Jesus adverte a respeito dos falsos professores que retêm a verdade. Ao examiná-los bem, vê-se que muitas mensagens atrativas não estão de acordo com a mensagem de Deus na Bíblia. Só um fundamento sólido na palavra de Deus nos pode equipar para perceber os enganos e distorções dos falsos ensinos. Em meio da perseguição até aos crentes firmes lhes fará difícil ser fiéis. Para evitar ser enganados pelos falsos messias, devemos entender que a volta do Jesus será indisputável, Mar 13 horas e 26 minutos. Quando volte, não haverá dúvida alguma. Se alguém tiver que nos dizer que o Messias já veio, é porque não é assim. Quando Cristo venha, todos o veremos. Os incrédulos se lamentarão ao descobrir inesperadamente que estavam equivocados. Tudo o que foi objeto de sua brincadeira acontecerá, e já será muito tarde para repensar. É bom que não saibamos com exatidão quando Cristo voltará. Se chegássemos a conhecer a data precisa, veríamos-nos tentados a descuidar a tarefa que Cristo nos encomendou, ou pior ainda, poderíamos planejar pecar e nos voltar para Deus justo ao final. O céu não é a única meta, há um trabalho que cumprir aqui. E devemos levá-la a cabo até a morte ou até o momento inequívoco da volta de nosso Senhor. A segunda vinda de Cristo será repentina e sopresava. Não haverá oportunidade de reflexão tardia, arrependimento de último minuto nem regateio. A eleição que já tenhamos feito determinará nosso destino eterno. O propósito do Jesus ao referir-se à sua volta não é estimular predições nem cálculos a respeito da data, a não ser nos advertir que devemos estar preparados. Estará você preparado? A única medida que terá que tomar é lhe obedecer hoje. Jesus nos pede que enquanto esperamos, cuidemos de seu povo e nos ocupemos de sua obra na terra, dentro e fora da igreja. Esta é a melhor maneira de estar preparados para a volta de Cristo. O conhecer que a vinda de Cristo será sopresava deve-se motivar em nós uma constante preparação. Não devemos viver em forma irresponsável. Não devemos nos sentar e esperar sem fazer nada, nem procurar o prazer de ser servidos, nem usar sua demora como uma desculpa para não cumprir com a tarefa de Deus de edificar seu reino, nem nos confiar em cálculos precisos das datas, nem permitir que nossa curiosidade pelo fim dos tempos nos além de cumprir com a obra de Deus. O choro e o ranger de dentes é uma frase que denota desespero. O julgamento vindouro de Deus é tão certo como a volta de Cristo à terra. A Bíblia falada e comentada.